ao Bahia. Ao Vitória, a gente pode falar Vitória várias vezes. Vitória, Vitória. Eu sou contra tudo isso aí. Eu também, mas repetir vocabulário a gente tem que evitar. Não, e você é o mestre nisso. Menos repetir vocabulário. Boa, então. Vitória conseguiu um triunfo importante. Conquistou 3 pontos contra o São Paulo, 2-0. É curioso, porque eu vi o jogo aqui na redação e depois eu coloquei os melhores momentos, Calçade. São Paulo fez uma partida ruim, o Vitória foi melhor, mas assim, no primeiro tempo, teve um monte de lance, que é aquele lancezinho que muda a rota para a direita ou para a esquerda. Muda tudo. Tanto que uma coisa é o resultado, óbvio, isso é incontestável. A outra são os caminhos desse resultado. Exatamente. O São Paulo tinha no ataque, ele não tinha Luciano, ele não tinha Caleri, o Lucas está machucado, então já há um tempo. Então, o ataque, ele tinha Arthur, André, Silva e Ferreirinha. E o São Paulo, no início, levou muito desconforto para o Vitória. Sim. O início do São Paulo não foi ruim para um time que está jogando mesmo. Fora de casa e está desfalcado. O Vitória marca o gol, mas até marcar o gol, a postura tática era o Vitória desconfortável e o São Paulo subindo a marcação. E aí você olha e tem assim, a ideia do treinador muito presente. O grande erro, né? Esse é o gol do Vitória, numa tremenda bobagem, assim. 2 erros. São 2 jogadores livres, um na entrada da área e outro no interior. E eles conseguem, assim, se entender, fazer uma conexão. Mas o São Paulo tinha movimentos de subir a marcação e de encaixes que incomodavam o Vitória. Sem dúvida. O Vitória não conseguia transitar do jeito que queria, não tinha bola longa, não ganhava essa bola. Então o São Paulo estava bem. Não se pode dizer que estava ótimo. Essa bola mas que passou na frente do André péssimo, Silva. não estava. Aí o gol determina uma outra situação. E você vê, esse lance é um lance incrível. Né? Isso pode mudar a história do jogo. Agora, o resultado para o Vitória é injusto. Cara, Vitória jogou o que podia jogar. E saiu com o triunfo, né? Mas, assim, o resultado é sempre aquele que... Equivocada não. Ele executou bem as ideias do Roger. O que ele não conseguiu foi, a partir disso, ser contundente a ponto de marcar o gol. Eu costumo dizer, né, Calçade, que tem 2 coisas. Tem o jogo jogado e tem os lances decisivos. Então, nem sempre o time melhor no jogo jogado é melhor nos lances decisivos. Você está me entendendo? O São Paulo ele jogava melhor. Ele tinha, até sofreu o primeiro gol, ele tinha chegado, já tinha criado algumas situações, faltou contundência na hora de decidir, o São Paulo não tinha seus melhores atacantes em campo hoje, não conseguia decidir. E mesmo quando o São Paulo era melhor e controlava o jogo, ele permitia sempre jogadas perigosas, especialmente quando ela caía nos pés do Kaiser. O Kaiser sempre era alguém perigoso. E aí vem o gol de bola aérea. Acho que ali é uma falha coletiva do São Paulo na marcação da bola aérea. Eles não entenderam a possibilidade que havia, né? Marcou todo mundo para trás da bola e deixou o espaço à frente, onde o Kaká finalizou sozinho. E a assistência, ela é dada num lance de cabeça, que é metade cabeça, metade ombro. Dividida, né? É uma casualidade na jogada. Sem dúvida. Os jogadores do São Paulo falaram, não, Vitória chegou uma vez. A questão da eficiência é indiscutível, é o número. Mas mesmo na parte em que foi eficiente, o Vitória se beneficiou de uma jogada que ele próprio construiu, mas de um jeito diferente de qual era a ideia. Depois vem a expulsão, né? Sim, aí o Lucas jogou um lance daquele completamente infantil. Mas eu não quero de maneira nenhuma soar como alguém que acha que o Vitória não mereceu vencer. Não, então. Ou deve atribuir a vitória apenas à sorte num lance que conseguiu fazer o jogo foi conduzido. Não, o jogo foi assim. Porque, assim, no final das contas, ganha o jogo quem consegue aproveitar as oportunidades que cria. Sim, mas sem dúvida. E quando eu falei houve lances que é para direita, eu faço o Sport Center diariamente com o André, já citei isso algumas vezes. Eu gosto muito do filme do Woody Allen, o Match Point, que é essa metáfora da bolinha bater na fita do tênis. Aliás, amanhã Sinner é o cara. Passa ou não passa. Ela não tem uma técnica que defina isso, também não é só sorte, mas bate e vai para lá, futebol, é a bola que bate na e trave. volta para cá. E se você repara nos melhores momentos, o Vitória faz esse gol. No lance seguinte, o André Silva, uma jogada super certa, coordenada,
chuta o goleiro, faz uma grande jogada. Isso. Essa é a beleza do futebol, é que a gente esquece. Não, e aí mete do Lucas Arcanjo. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que derruba treinadores. É isso, vai ser treinadores. É isso que gera... Pode ter certeza que o mundo tá caindo nas costas do Roger Sim, hoje. E olha, depois da expulsão, ele consegue ainda montar um time, faz as substituições, e o São Paulo continua brigando pelo jogo, continua chegando no ataque. Mas aí, com um a menos, em algum momento vai faltar gente atrás. E aí vem aquele passe maravilhoso do Baralhas, que é um negócio de cinema, e dá um calcanhar de letra. Sim. Deixa o Ramon na cara do Sim. gol. Aí... E depois da jogada em que os atletas ali se confundiram e se chocaram Um tropeçou dentro no da outro, área. né? O conserto foi impecável, porque o passe de letra de calcanhar é lindo e a conclusão foi muito boa também. Sim, a história do Vitória no jogo é conseguir superar um primeiro tempo que não foi dos mais agradáveis, pelo menos em boa parte dele. Era uma marcação que incomodava, porque é uma marcação que te impede de jogar. Então, você olhando só para o movimento dos jogadores do São Paulo, quando a bola do Vitória transitava, sempre tinha os gatilhos e os caras... Isso é trabalho já da ideia do Roger, né? E os caras subiam bem. Os jogadores de São Paulo subiam bem. Incomodava, a bola rodava. E o Vitória se incomodou demais, porque o Vitória não chegou no Barradão em casa para ficar lá contra o fundo do campo e o São Paulo pressionando. Ele foi para jogar, para ganhar o jogo, mas ganhou de outras formas, que é o que o jogo te apresenta. Ele te apresenta uma dificuldade e, nesse caso, o Vitória resolveu da melhor maneira possível, foi feliz, um belo resultado e o São Paulo se complicou fora de casa. Agora, é um elenco pequeno. Você não tem o Caleri, as coisas mudam. Luciano, aí é uma mudança radical. Sim. Não é todo jogo que o Ferreirinha vai fazer 3 gols. A expulsão é incontestável, indiscutível. Não dá para detectar qualquer maldade, é um lance de atraso, mas a decisão tomada de ir com o pé acertou o rosto do adversário. Isso é um lance de manual para cartão vermelho. Acertou com violência, né? Cheio, né? Aí, ó. Um negócio... Não é possível não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para mim, a expressão que a gente usa no dia a dia do futebol é um lance infantil. Ou juvenil, como alguns chamam. Essa bola nunca pode defender dessa forma. Eugênio, assim, olhando lá, o São Paulo começou a rodada como vice-líder. Sim, o Palmeiras pode, obviamente, abrir, não em relação ao São Paulo, em relação a todo mundo. Começou muito bom do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians nesse domingo. Mas pegando o São Paulo, os últimos 5 jogos de brasileiro. Na Sul-Americana, ontem a gente, até no Sport Center, eu e o André analisávamos a diferença de performance dos brasileiros na Libertadores versus Sul-Americana. Na Sul-Americana, só um brasileiro venceu, foi o São Paulo fora de casa. No brasileiro, os últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A vitória, o 4-1 contra o Cruzeiro, o empate, o Inter fora e 3 derrotas. Tentando separar resultado de futebol. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas tentando. O São Paulo está apresentando um futebol minimamente competitivo, se vê o trabalho, ou é uma janela e uma amostragem de 5 partidas ruim do São Paulo nesse sentido? Eu acho que, assim, o São Paulo talvez tenha feito um início de campeonato que tenha sugerido a possibilidade dele brigar pelo título. Essa não é a realidade do São Paulo. Então ele deu uma arrancada, conseguiu alguns bons resultados ainda com o Crespo, depois da chegada do Roger. E ele agora está entendendo a realidade do campeonato, o que é o Brasileirão de fato. E ainda mais agora que começam as competições paralelas. Quer dizer, ele já tinha uma competição paralela no início, que era o campeonato estadual, mas ele não vai até o final. E ele tem ali uma possibilidade de trabalhar melhor o Campeonato Brasileiro, mas agora já começou a Sul-Americana. Mas aí você poupa jogadores. Ok, poupa jogadores, mas o elenco vai, a comissão técnica vai. Como é que você poupa o cara tá na casa dele dormindo? Não. Ele tá lá no banco. Quem fez isso foi o Vasco, né? O Vasco, o Renato lá com o pé... Cara, assim, a gente tá no momento... Hoje estava fazendo o jogo do Barcelona e o Espanhol. A gente tá no momento que a gente... Claro, você tá vendo o jogo, a tua vida naquele momento está paralisada naquele jogo. Sim. Você está pensando em outra coisa. Você está vendo para se divertir, para curtir. Uns que têm muito envolvimento emocional, estão ali aflitos. Tudo que está em volta, no entorno do jogo, naquele momento não existe.
Por que eu estou falando isso? Porque se o calendário no mundo, para grandes equipes, ele está tão assim, devastador que em qualquer nível ele tira a beleza do jogo, ele tira a qualidade do jogo, o excesso tira. E infelizmente a gente não leva isso a sério. Então a gente se analisa, você vai para o jogo, perdeu hoje. Perdeu por quê? Não importa. Se estava sem o centroavante, sem dois jogadores importantes no ataque, se a reposição faz o time cair muito, se o time viajou 5.000 quilômetros e é assim, e isso vai gerando um desconforto enorme, porque você vai tirando essa capacidade de competir. Hoje é o tipo de jogo, hoje foi o tipo de jogo que dá raiva. Porque é um São Paulo que jogou com uma equipe totalmente limitada. O Vitória estava com 11 desfalques. O Vitória estava esfarelado. O Vitória vai brigar contra o rebaixamento. E mesmo assim a gente não tem um time que consegue competir com esse time que eu acabei de trazer. O São Paulo hoje, ele é limitado. Só que o problema é o discurso adotado. Quando a gente sempre bate na tecla do discurso e do trabalho sério que tem que ser feito, as coisas poderiam ser diferentes. Se, por exemplo, o Rui Costa tivesse vindo a público, ter falado, estamos demitindo o Crespo, porque o Crespo teve situações ruins aqui dentro do clube, a gente achou melhor, estamos trazendo o Roger Machado, só que estamos trazendo o Roger Machado porque a ideia do Roger é melhorar os garotos da base, é trazer uma harmonia aqui para o grupo, a gente vai tentar, dentro das nossas limitações, chegar aos 45 pontos, a gente vai tentar o máximo possível dar tranquilidade para o Roger, que é um técnico emergente e vai ter a oportunidade de, dentro do São Paulo, mudar o seu status na sua carreira. Ele já foi instruído, não traremos grandes reforços, vamos apostar nas categorias de base, em breve também vamos reduzir um pouco mais a nossa folha salarial. A nossa prioridade é realmente essa permanência na primeira divisão, priorizar o Campeonato Brasileiro, construir pontos para quem sabe a gente ir para uma Copa Libertadores, mas a nossa primeira prioridade são os 45 pontos. Concordamos com esse discurso do Crespo, só que por outras questões do dia a dia a gente preferiu demitir. Poderia ser diferente, a gente poderia estar com um sentimento hoje diferente. Só que esse que é o problema do dirigente que vive no mundo da lua. Esse é o problema do clube que não tem culhão. Acho que essa é a verdade. Esse é que é o problema de um clube que não tem culhão para assumir a realidade. Para assumir que, de fato, inclusive com o Rui Costa na gestão anterior, que acabou totalmente com as finanças do clube, falta essa coragem de você admitir em alguns determinados momentos a sua inferioridade. Porque você começa a trabalhar de uma forma onde você traz uma realidade e você traz um lado para o torcedor, que o torcedor realmente fale, poxa, vamos ajudar nesta causa, vamos ajudar nesse momento. Cara, hoje foi uma partida muito ruim do São Paulo, muito ruim, a gente tem muitos pontos para trazer, mas eu acho que essa é a primeira reflexão. Será que o São Paulo mesmo, esse time que estava hoje, com 4 desfalques, vocês acham mesmo que o São Paulo tem condições de brigar por tudo? Vocês acham que o São Paulo tem condições de ser protagonista, como o Rui Costa já falou em coletiva, de brigar por coisas grandes? Vocês acham que esse time de hoje, e quando eu falo time eu falo o todo, vocês acham que esse time hoje mesmo, eles têm condições de estar à altura do São Paulo Futebol Clube? A gente sabe que não. O torcedor sabe que não. O problema é que as pessoas que estão gerindo o clube acreditam que sim. Não há problema nenhum você admitir um pouco a sua inferioridade e querer trabalhar no seu dia a dia. Vamos para o mundo dos negócios. Tem um monte de empresa de médio porte que dá pau em organização numa empresa de grande porte. Por quê? Porque ela entende o seu cenário, ela entende a sua realidade. Ela não vai chegar e fazer um investimento muito fora da curva, que é ambicioso, mas no momento equivocado. Porque não é o momento para fazer isso. Só que será que as pessoas hoje que estão no clube, elas entendem esse cenário? Elas entendem que o potencial ativo que o São Paulo tem
é enorme, só que precisa de alguns degraus, precisa de uma reestruturação financeira, precisa de um discurso mais acolhedor, precisa acolher o seu torcedor. Hoje, gente, enquanto o jogo estava rolando, estava acontecendo o anúncio da segunda camisa na loja da New Balance, durante o jogo do São Paulo fora de casa. Isso é você cuidar do torcedor? O mínimo que você deveria fazer é, pera, New Balance, marca esse evento para o domingo, a gente tem jogo sábado, vamos levar as pessoas da nossa comunicação, vamos fazer uma live, vamos fazer collabs, vamos fazer um grande evento para divulgar. Para a New Balance ser positivo e para o São Paulo ser positivo. Só que as pessoas hoje que estão no marketing pensam no São Paulo, estavam querendo fechar com a BID 35 milhões por ano. E o Allianz Parque está sendo fechado por 51 milhões. Tá precisando de profissionalismo, gente. De gestão. Eu tô começando a acreditar que o Rui Costa, no seu último ano como executivo do futebol do São Paulo, provavelmente, eu espero, inclusive que seja, ele queria dar um all-in. Ele não quis pensar profissional, ele não quis pensar em deixar um legado. Porque se ele quisesse pensar em deixar o legado, ele não teria 5 anos patéticos com a antiga gestão. O Rui Costa teria ao lado do Macis, espera, Macis, independentemente se eu vou continuar ou não, o que o clube precisa? É de gestão? É de contratações mais certeiras? É de diminuição de folha salarial? Então vamos embora, vamos fazer isso acontecer. Não. Agora temos 7 milhões de reais para pagar para os últimos 2 técnicos. São Paulo está nadando em dinheiro para pagar esses 7 milhões, né? Então, assim, eu acho que o jogo de hoje, acho que ele fala um pouco do campo, mas ele diz mais sobre o todo. A gente não tem hoje condições de competir com o Vitória no Barradão com 11 desfalques. Tudo bem, a gente tinha os nossos desfalques, que são relevantes, são impactantes, talvez sejam os 4 principais jogadores da temporada hoje. Tinha o Marcos Antônio que estava jogando, então do 4 e do 5 talvez. Será que a gente tem essas condições? Será que o torcedor de São Paulo ficaria tão bravo se ele visse, por exemplo, uma gestão de elenco? Se ele visse uma gestão profissional? Se ele chegasse, por exemplo, o jogo a gente perdeu, mas a gente deu rodagem para o Mike, que vai ser um ativo importante daqui a pouco para a gente vender por uma boa grana. A gente perdeu, mas o TT entrou. O TT teve 30 minutos, 40 minutos praticamente de espaço. É alguém que a gente está maturando para um processo de reestruturação aqui do nosso elenco. O Roger Machado, ele falou na última coletiva de que o Pedro Ferreira, que é o Bob, é um dos maiores talentos que ele viu com a bola. Um dos maiores talentos que ele já tinha visto com a bola. Só que precisava entender questões sem a bola e de marcação. Aí eu lanço a pergunta. Aliás, vou lançar 2 perguntas de uma vez. O Cauli, Roger, é um dos maiores talentos que você já viu? Eu acredito que não. Dito isso, então ele não tem um talento tão grande quanto o Pedro Ferreira. O Cauli, ele tem mais disposição tática do que o Pedro Ferreira? Ele tem mais vigor, mais atenção ao jogo, mais ajudar sem a bola? O Cauli tem isso? Eu não vi. Alguém que está ligado no jogo, alguém que realmente tem talento, mas é um talento mediano, porque quando a gente fala, o Cauli ele tem talento, parece que a gente está falando de um jogador acima da média, um jogador como o Messi em 2022 que tinha uma seleção para carregá-lo. E não, o Vitor Bueno a gente cansou de ver. O Vitor Bueno também tinha talento pra caramba. Chutava bem de fora da área, dentro da área, finalizava com os 2 pés, cabeceia, uma velocidade ok. Só que tem um grande problema. Falta de intensidade, de entender o jogo, de ficar ligado 100% no jogo. Um jogador, por exemplo, vocês questionam bastante. O Luciano, ele teria entrado com bola e tudo naquele lance. Teria entrado com bola e tudo. Por quê? Porque entrega ao jogo. É estar ligado a todo momento. Naquela bola do primeiro tempo que o Arthur faz a jogada e o Cauli, sem entender que a bola ia passar, e não colocou o pé na bola. Hoje, a gente, nas nossas substituições, vimos o Wendel entrando. O Wendel vai mudar que jogo. O Tapia vai mudar que jogo. E não é nada contra os jogadores, não.
é quem trouxe. Trouxe para um cenário completamente deturpado. Trouxe para um cenário que não faz sentido. A diretoria do São Paulo, a gestão do São Paulo nos últimos anos, o novo departamento de futebol, tem tomado atitude cada vez mais fora da realidade e não tratam do principal. Não tratam daquilo que tem que ser feito. Hoje o William Gomes vai ser vendido por, sei lá, 70 milhões de euros. E estava aqui até ano passado. Sem jogar. Então assim, Campo fala muito? Fala. O Roger teve muitas questões também. É um outro ponto que a gente vai trazer também do Roger. Acho que o Roger também, acho que hoje na escalação, não achei que ele errou tanto, porque cá entre nós também era o que tinha, mas eu acho que o Roger ele precisa entender algumas questões também. Ele precisa melhorar algumas questões. Uma dupla de zaga com Alan Franco e Tolói. Só que aí você chega pro Roger e fala, pô, Roger, Alan Franco e Tolói, ele vai te devolver. A outra opção que a gente tinha era o Dória. O Dória, que quem foi buscar foi o Rui Costa. Aí ele opta pelo Enzo Dias. O Enzo Dias tá mal pra caramba há um bom tempo já. Não era só com o Roger, não. Com o Crespo também ele já não tava lá mais ou menos também. A gente precisa falar com o Roger. Roger, o Danielzinho e o Marcos Antônio não jogam com você. O Marcos Antônio teve um jogo bom com você. Você acabou com 2 jogadores que eram dos principais dentro desse plantel. O que está acontecendo? Esses 2 jogadores são super importantes. Hoje o Danielzinho fez mais um jogo horrível. Ele já tinha ido mal contra o Boston River. Mas há pouco tempo, há um mês, ele jogava pra caramba com o Crespo. Então o que aconteceu? O Cauli precisa entender. Eu acho que o Cauli já tem 30 anos. Tá? O Cauli, ele já tem uma idade, ele já passou pelo Bahia, ele já é bem grandinho. Eu acho que o Cauli, ele vai precisar entender que, cara, o Cauli, ele tá naquela situação da vida onde a gente tem uma grande oportunidade, sabe? A gente tá num contrato de experiência, 6 meses, num alto escalão, numa grande multinacional, para a gente demonstrar serviço, para ver se a gente pode concorrer àquela vaga, para ver se a gente pode ficar naquela vaga e ser alguém importante. Só que eu tô chegando atrasado, eu tô faltando, porque eu não tô 100% centrado naquilo. Eu tenho total capacidade para preencher essa vaga, só que eu não tô ligado no 220 para isso. Sabe, vamos falar português, com todo respeito, Cauli, eu espero que você dê muito certo, mas às vezes dá um ar de preguiça durante o jogo. Não tá ligado. Na marcação, no passe, você é o 10 do time. Você, por mais que você vista 80, hoje você teve a função de camisa 10 do time. E eu não vou precisar ficar elencando os camisas 10 que já jogaram no São Paulo, né? Acho que você sabe. Assim, cara, que preguiça. Que preguiça. Eu assistindo no meu sofá tava com mais vontade do que você, pô. E não pode. E repito, o talento que você tem, pô, conseguiu construir coisa para sua família, uma estabilidade financeira, pô, que bacana. Só que você precisa entender o que você quer. Você vai ser o cara do São Paulo? Um jogador de São Paulo? Porque no Bahia você já não servia mais. O Bahia já tinha detectado que você já não servia. Você acha que se o Bahia não te queria, se o São Paulo não der certo, você vai parar onde? Com 30 anos? Você acha que vai jogar em um novo grande clube de novo? Tá batendo na porta, meu irmão. Acorda pra vida. Você precisa fazer acontecer. Não dá. Não dá pra fazer um jogo sonolento como foi hoje. Arthur, muito mal. O Ferreirinha, eu acho que o Roger ele vai precisar entender que o Ferreirinha, ele é o tipo de jogador que ele é muito importante no 1 contra 1. Ele pode ser útil contra adversários que vão dar espaço. Inclusive, acho que o trabalho todo do Roger tem muita dificuldade de enfrentar times que jogam muito fechados. Mas o Ferreirinha, contra o Cruzeiro, por que ele foi bem?
Porque ele pegava em velocidade, tinha 1, 2 no máximo para ele passar. E ele tinha espaço para poder fazer a sua jogada em velocidade. O problema do Ferreirinha é quando ele tem 1, 2, 3, 4, 5 para passar, ou ele tem que parar para pensar e analisar o que ele vai fazer com 4 jogadores à volta dele. O bom do Ferreirinha é 1 contra 1, próximo do gol. Porque ele tenta o drible, ele pode errar no excesso, mas ele tenta o drible. Contra o Vitória fechado, o Ferreirinha não ia jogar bem. Não ia jogar bem. É fato. É praxe. Então, vale a pena você ir com o Ferreirinha para esse jogo? São algumas situações que a gente precisa entender. O André Silva também muito mal. E aí fica a questão, gente. Será que o nosso elenco não é superestimado? Será que a gente não está achando que o nosso elenco é mais do que ele é, na verdade? Será que a diretoria não está achando que o nosso elenco é mais do que ele realmente é? O São Paulo hoje tem elenco para ser campeão? Será que tem? Porque não jogou o Caleri, que é o artilheiro do Brasil. Aí jogou o André Silva, que não conseguiu jogar. E eu gosto do André, acho que ele vai conseguir, né, voltar. Pós-LCA, ele está muito mal. Diferente do Caleri, LCP, na verdade. Ele vai ter tempo. Só que times que brigam por títulos não tem tempo. Vocês estão vendo como é controverso todo esse discurso da diretoria de São Paulo, do departamento de futebol? Você pode brigar por tudo, só que brigar de uma maneira inteligente, de uma maneira consciente, de uma maneira que vou brigar por tudo é dar a vida 90 minutos durante o jogo, mas de maneira assertiva. É de se livrar, talvez, de jogadores, negociar jogadores, ir na ferida de jogadores que já não vão conseguir mais extrair mais nada. Ou vocês acham que daqui para frente o Cédric Soares vai se tornar um dos principais jogadores da história de São Paulo na lateral? Mais de um ano jogando, vocês acham que ele vai conseguir alguma coisa? Vocês acham que o Tapia vai conseguir entrar num jogo e resolver um jogo? Enfim, é difícil. Eu acho que às vezes falta a gente entender as nossas limitações e tentar realmente buscar o objetivo principal. Enfim, é frustrante, de verdade. É frustrante. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Um abraço para todo mundo. Bom sábado aí na medida do possível. Tchau.